O irmão William Almeida de Carvalho, 71 anos, casado, natural de Uberaba, Minas Gerais, sociólogo, historiador, jornalista, empresário, pós-graduado em administração pública e doutor em ciência política pela Panthéon-Sorbonne, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal e da Academia de Letras de Brasília, vice-presidente da Academia de Letras e Artes Buziana, em Búzios, ex-secretário de Estado do Distrito Federal, ex-subchefe do Gabinete Civil da Presidência da República, Escola Superior de Guerra, ESG, 20ª CAEP, turma JK, Rio de Janeiro, 1993, professor e conferencista da Associação Brasileira de Orçamento Público, ABOP, e da Associação Internacional de Pressuposto Público, ASIP. Obreiro da loja Equidade e Justiça, número 2336, grau 33, deputado federal maçônico, sócio fundador da loja de pesquisa do Grande Oriente Brasil, ex-venerável mestre da loja de pesquisas maçônicas do Grande Oriente do Distrito Federal, Grande Oriente do Distrito Federal, ex-secretário de Educação e Cultura do Grande Oriente do Distrito Federal, Grande Oriente Brasil, ex-diretor da Biblioteca do Grande Oriente Brasil, ex-presidente da Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal, membro da Academia Maçônica do Brasil e da Academia Maçônica de Letras da Paraíba, como membro correspondente, também como membro correspondente da Loja de Pesquisas Quattro Coronati de Londres, da Scotch Rite Research Society, da Southern California Research Lodge, da Philatelic Society, da Masonic Library and Museum Association, representante do Grande Oriente Brasil em congressos maçônicos internacionais em Santiago do Chile, Edimburgo, na Escócia, e Gijón, na Espanha. Coordenador do primeiro curso de pós-graduação em História da Maçonaria do Brasil na Universidade do Distrito Federal, em 2012. Presidente da banca universitária que aprovou as teses do referido curso, candidato a grão-mestre adjunto do Grande Oriente Brasil nas eleições de 2013. Por fim, presidente do Conselho de Administração do MDF Energia e Agronegócios, empresário na área de energias limpas, eólica, hidrelétrica e resíduos sólidos urbanos e agronegócio. Então, eu passo agora a palavra para o nosso irmão William. Dom José Renato, coração e mente da Jornada Maçônica de São Paulo, e aqui tem uma crítica a fazer. Vamos mudar o nome. Quando começou era de bairro, depois foi Jornada Maçônica de São Paulo, já é Jornada Maçônica do Brasil e futuramente da América Latina. Então trata de mudar o nome aí, porque é um dos maiores eventos culturais latinos nosso aqui. Como é que é, Rúdio? Ornada? Ornada. Aí, bonito. Dá para apagar essa luz aqui para dar contraste? Bom, o título seria Análise Política da Conjuntura Brasileira. Isso talvez não atraísse muita gente, mas porque Dilma caiu, falou, não, isso aí eu quero ver. Isso aqui é a marca fantasia do sistema. Bom, tem aquele negócio que maçonaria a gente não deve discutir política e religião. Não deve discutir política partidária, né? Porque isso aí gera emoções. É melhor proibir. E religião, obviamente. Mas aqui nós vamos discutir políticas públicas. Isso tem que ser discutido obrigatoriamente. Pedaladas. Por que Dilma caiu? Pedalada foi o pretexto. É igual ao Capone. Al Capone caiu por causa do negócio de imposto de renda nos Estados Unidos. Quer dizer, porque mexeu? Não. Para você pegar é difícil, tem que arranjar um pretexto aí. Então, as pedaladas foram o pretexto. O temário, o que é? Introdução, nova estrutura social, 4 conceitos, redes sociais, interinidade do Temer, impeachment e governo Temer e cenários.
Introdução. Em ciências sociais, nós não temos telescópio nem microscópio, nós temos conceito. Então, o conceito tem que iluminar as áreas escuras da realidade. Se não iluminar, joga o conceito fora e arranja outro. É fundamental o conceito para começar a entender a problemática social. E eu aqui não quero que vocês aceitem as minhas respostas. Adultos já têm uma estrutura de valores cristalizada. O que eu quero é criar insights na cabeça de vocês. Eu estou numa idade que eu busco insights. Eu vou a um filme, e o enredo é interessante, mas eu estou querendo que o filme mexa na minha cabeça. Eu leio um livro, eu quero saber insights que ele cria na minha cabeça. Por exemplo, eu leio Shakespeare, Hamlet, de 10 em 10 anos. O Hamlet que eu li há 10 anos atrás me dá insights, me deu insights. O Hamlet que eu leio hoje, a história eu estou cansado de saber, me dá insights. O Hamlet que eu vou ler daqui a 10 anos, eu espero viver 120 anos, viu, gente? Estou preparando para isso inteiro. Nos próximos 10 anos, vai me dar outros tipos de insights. Então, o que eu quero aqui com vocês é criar insights na cabeça de vocês. A resposta, vocês podem ter uma resposta diferente da minha, porque vocês podem ter outra estrutura de valor. E com os insights para a gente romper paradigmas. Dom Rude Barbosa já falou hoje sobre os paradigmas. Nós temos que quebrar alguns paradigmas maçônicos, senão a maçonaria começa a definhar. E no Brasil é o seguinte, precisa despertado, sonhando eternamente, né? E a gente, às vezes, não tem noção disso. Outro dia eu assisti uma palestra de um irmãozinho nosso, falando 2 horas sobre os 3 pontinhos, o significado esotérico e universal dos 3 pontinhos. Não tem significado esotérico, não é universal. Se você chegar para uma secção com 3 pontinhos, o que é isso? Isso é francês, pô, e nós bebemos. Os 3 poderes e a Lava Jato. Nós temos lá informação que são captadas pelos sentidos. O que gera o conhecimento? É quando eu ligo aqueles pontos. Aí eu começo a ter informação. Hoje nós tivemos uma palestra que nós assistimos. Cadê o irmão aí do Neurociência? Está aí? Muito interessante, quer dizer, que causa emoções. Então, a informação, se fosse normal, geraria aquele tipo de conhecimento quando eu ligo os pontos. Alguns maçons, ou maçonólogos, ou místicos, têm a informação, eles ligam ou uma ideologia ou uma teoria conspirativa da história. E aí é seletiva. Os dados que eu vou receber passam por uma série de filtros que confirmam sempre aquela hipótese minha necessária. Não vai dar tempo de falar aqui, porque o tempo ruge, senão eu contaria uma história de dissonância cognitiva para vocês. Então, como é que a gente quebra paradigma? Aquela teoria conspirativa, a gente tem que criar aquilo. No curso que nós estamos estruturando sobre pós-graduação em História da Maçonaria, nós vamos quebrar paradigmas. Porque tem os mitos maçônicos. Jacques de Molay é um, Irã Abif é outro, e assim sucessivamente. Tem que quebrar isso. Outro dia nós estávamos conversando com o pessoal da Hebraica de Jerusalém. Falou, nós vamos para o Brasil para aprender sobre essênio, porque vocês conhecem tudo sobre essênio, nós aqui não conhecemos nada. Quer dizer, é teoria conspirativa, né? Para ver se o conhecimento, então, se faz. Classe média. Todo mundo pensa que a classe dos generais, a classe dos políticos, a classe dos médios, não, isso são grupos sociais. Classe tem que ter propriedades privadas no sentido. O presidente da Federação de Bancos Brasileira é de uma classe. O presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo é de outra classe. Nós, da classe média, não temos propriedade? Temos. Temos a nossa casinha, o nosso carrinho, às vezes uma casinha de campo, mas são pequenas, são grandes propriedades. Então, quando eu falo assim, liberdade, igualdade e fraternidade, naquela época, para quem, cara pálida? Para quem tem propriedade.
liberdade entre os proprietários, igualdade entre os proprietários que conseguem entrar no pôquer político. Para sentar na mesa tem que ter propriedade. E, se possível, fraternidade. A Constituição dos Estados Unidos, a Revolução Norte-Americana, um grande avanço no panteão das ideias políticas mundiais. Não existia um presidencialismo, mas nasce com um pecado original. We, the people, né, os americanos gostam muito disso. Que povo é esse? Os proprietários. O escravo, além de não ter propriedade, era propriedade de alguém. Então, nasce com o pecado original. Depois, Guerra Civil, década de 60, revoluções de rua e tal, para conseguir os direitos dos negros, e até hoje estão lá embasbacados com aquele negócio lá. A classe média, só para vocês terem uma ideia, quando a classe média é pequena, os poderes constituídos deitam e rolam em cima da nossa cabeça. Olha lá, em 1990, a classe média brasileira era 18%. Em 2004, 30%. Quando é pequenininha, deita e rola. Os poderes constituídos do Estado e da sociedade não respeitam. Então, o seguinte, nos países desenvolvidos, no mínimo 90% e alguns a 95% são de classe média. Olha a diferença brutal. Você tem que aumentar a classe média, porque um dos valores da classe média, o que é? Educação. Eu não vou deixar muito dinheiro para meus filhos, porque eu não tenho, mas vou dar educação. Vou dar uma boa universidade, vou fazer isso, fazer aquilo. Valores da classe média. Então, lá, com 18%, é muito pequenininha. E hoje, quanto é que está? Já está em 54%. Aí já começa a Lava Jato, informações, já começa a ter espaço para o país se modernizar politicamente. Porque quando é pequenininha, fazem, desfazem e fica por isso mesmo. Olha lá, classe média já está em 54% já. Classe alta, uns 40 milhões, 20%. Classe baixa, pobreza absoluta, 28%. Isso aqui é que tem que elevar e jogar para a classe média, que está sendo feita nos últimos governos. Então, já está em 54%. Olha como é que vem diminuindo a pobreza absoluta, aumentando a classe média. Está crescendo, olha lá. Isso aqui é um dado aterrorizador. A tiragem média de jornais brasileiros por dia são 8 milhões de jornais, para uma população de 205 milhões de brasileiros. De 205 milhões, somente 8 milhões leem jornal diariamente. Acho que Tóquio deve ter mais gente que lê jornal do que em todo o Brasil, na cidade de Tóquio. Vamos ver se essas mídias agora vão corrigindo isso. 4 conceitos que eu quero conversar aqui com vocês. A Lava Jato, o presidencialismo de coalizão, a judicialização da política e a participação social e rede social, que Dom Rudy Barbosa começou a arranhar hoje na parte da manhã. Lava Jato. Isso aqui é a visão hilária da Lava Jato. Um gari lavando um jato, né? Agora, para os políticos, o que é o Lava Jato? É um tsunami. Sai de perto, porque é bom arrebentar com tudo. E quem controla o tsunami? Quais são as características da meninada que o Lula fala que está cafungando nele, né? Vários têm pós-graduações em países anglo-saxônicos, Estados Unidos, Reino Unido e OCDE. São globalizados, são internalizados, têm conexões com os promotores da Suíça, com os promotores ingleses e assim sucessivamente. Não é como o promotor convencional da outra geração, o juiz de outra geração. O Moro tem pós-graduação em Harvard. Ninguém passa por Harvard impunemente.
Em Harvard, você tem curso de gestão de sistemas judiciários complexos. O que isso vai ter no Brasil, na escola de direito, daqui a uns 10, 20 anos, se tiver. Como é que opera um sistema? Ele está ensinando aos juízes como é que você opera, que os juízes não sabem, né? Vem de Coimbra, aquele negocinho. Outro dia eu falei com o Polete, eu sou das arcadas. Eu falei, se fosse fazer direito hoje, faria na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, que é a que está mais globalizada nesse sentido. Mas isso aqui é outro problema, vamos embora, que o homem já está me olhando ali meio de lado. Ninguém passa por Harvard impunemente, eles têm um conhecimento do common law, fora da nossa tradição, os advogados me corrijam isso se eu estiver errado. E aqui uma estatística brasileira que é igual a jabuticaba, só tem no Brasil. Quantas escolas de direito tem no Brasil? Até ontem à noite, tinha 1.272, ontem à noite. Podem ser que criaram 3, da noite para hoje. Nos Estados Unidos tem 68 law school. No Japão tem 128. No mundo, não chega a 1.100. O Brasil tem mais escolas de direito do que em todo o resto do mundo. Aqui é o país dos advogados, né? Bom, são da geração milênio, são multidisciplinares, são globalizados. A Renato já está me olhando meio aqui de lado para me dar roda. O modus operandi, vocês já sabem como é que opera o sistema, as conexões, as redes, o esquema de recursos da Petrobras, como é que foi, Ministério Público, Polícia Federal, Justiça Federal, Receita Federal e por aí vai. Como destruir a Lava Jato? Na Itália destruíram. A Lava Jato começou a entrar no sistema político, arrebentou com os partidos políticos tradicionais italianos, aí houve um acordo multipartidário com o Berlusconi, passaram leis para segurar as mãos limpas italianas. Então, vou dar a receita aqui para acabar com a Lava Jato. Quando vocês virem no jornal que reeditar a PEC 37, nas movimentações de rua de 2013, estava lá, não tinha-se consciência muito disso, não, a PEC 37, o que é? É a mordaça nos procuradores, tirar a autonomia dos procuradores. Quanto mais poder tiver o Estado patrimonialista, você não quer entidades de Estado ficando com autonomia. Tira a autonomia deles e segura o sistema. Então, quando vocês ouvirem que vão reeditar a PEC 37, que é a PEC da mordaça, para amordaçar os procuradores gerais da República, pode acender o sinal vermelho que já começa a destruir. Amenizar a delação premiada. Não, a delação premiada, tira isso, tira aquilo. É um instituto fantástico. E com isso é que você pega a máfia, é que você pega esses esquemas de corrupção. Sem a delação, como é que você vai provar? Né? Corrupto burro nasce morto. O corrupto, normalmente, é um ser inteligentíssimo. Descriminalizar o Caixa 2. Eu pus isso aqui há 2, 3 dias, 4 dias atrás, tentar, na calada da noite, zerar, falou, ó, perdoa o passado, começa a vigia daqui. Não conseguiram. E anular a condenação em segunda instância. Porque, com bons advogados, eu quero ir para o Supremo, a última instância. Porque o Supremo não tem estrutura para penalizar esses tipos de crime. Vamos ver como é que eles vão fazer isso agora. Bom, então, o primeiro conceito, né, que é o presidencialismo de coalizão. Que bicho é esse? Um colega nosso, o Sérgio Abranches, que é um cientista político, cunhou esse conceito em 1988. O que diz? O presidente da República com mais votos do que seu partido recebe para o Poder Legislativo. Vai ter que compor com o Poder Legislativo. É o Collor, eleito por um pequeno partido desse tamanho, e o Congresso estão os grandes partidos lá. Como é que você faz para governar? Você tem que ter passagem, massa de manobra no Congresso. Então, você vai ter necessidade de alianças políticas no Congresso Nacional. Esse é o conceito básico do presidencialismo de coalizão. Ele foi fragmentado e caótico.
no governo Collor e no governo Dilma. Tudo isso que eu vou falar aqui, vocês sabem, vocês viveram isso nos últimos anos. Eu vou só dar uma reordenada com alguns conceitos de ciência política para iluminar determinadas frestas obscuras. Fenômeno recorrente que o coloca permanentemente em crise: desorganização, infidelidade partidária, indisciplina. E o elemento estabilizador capaz de garantir a estabilidade, que foi no governo Fernando Henrique Cardoso e no Lula. Funcionou aqui, não funcionou lá. Está claro isso? Então, o presidencialismo de coalizão ou depende da personalidade do presidente, ou depende do modo de enfocar o Congresso, pode funcionar ou ser altamente disfuncional. E nós vamos ver que com Dilma ele foi disfuncional. O incômodo perante a cidadania e a opinião pública. Custos crescentes de fragmentação partidária. Meu Deus, tem 37 partidos políticos no Brasil. É outra jabuticaba, só tem no Brasil. Ah, mas os Estados Unidos também tem vários partidos políticos, mas ninguém lá não tem fundo partidário para tirar dinheirinho, para comprar avião, para fazer isso, para fazer aquilo e tal. Dinheiro do Estado, dinheiro do contribuinte. Não tem não, quer montar, monta, mas arca com as consequências. E não vem pedir dinheiro que não tem. Desorganização administrativa pela distribuição de cargo no governo. Ah, eu apoio, mas eu quero um ministério. E com porteira fechada. Porque, normalmente, o que se faz? O presidente negocia com um partido, um ministério, mas ele põe o secretário executivo, que é o homem que detém as rédeas do poder ali. E os partidos políticos, um ou outro cargo. Aqui não, quero porteira fechada. Eu nomeio todos. Isso aí já é característica da decadência do presidencialismo de coalizão. E uma propensão à corrupção. E a opinião pública está observando isso. E, na medida que aumenta a classe média, vai aumentando cada vez mais os olhos sobre o governo e sobre a sociedade. Derrapagem do Supremo. O Supremo Tribunal Brasileiro deu uma derrapada violentíssima. Por quê? Tinha cláusula de barreira que veio em 1995. Para você montar um partido político, você tem que ter 5% disso, mas aqui não pode ser, eu quero um partido político, entra aí e vai no guichê para receber o dinheiro. Aí o Supremo se reúne e vão votar, o Marco Aurélio chega, isso é antidemocrático, essa cláusula, temos que derrubar essa cláusula, então, e os outros ministros que não entendem nada disso também investem nisso e vão embora. Como é que eles consertam isso agora? Como é que eles consertam isso agora? Essa derrapagem, essa loucura que eles fizeram. Ah, olha lá, Câmara dos Deputados, 2002, 2006. STF, derrapagem em 2006. Em 2006 tinham 29 partidos, 7 com acesso ao fundo partidário. Em 2016, 35 partidos políticos. Como é que conserta essa defecada do Supremo Tribunal Federal? Fragmentação em razão do baixo custo de criação de novos partidos políticos. Tem que ter custo para criar partido, para impossibilitar, senão fica ingovernável. Falta de barreira para a competição eleitoral. Então, eu estou dando os conceitos para vocês de ciência política, depois nós vamos aplicar isso à realidade. Eu estou dando conceitos históricos. Olha, começou aqui, a cláusula de barreira foi derrubada, então... Olha os partidos existentes, os 35. Olha os pedidos que estão para chegar, estão quase prontos. Partido Pirata, Libertário da Ação Libertadora Nacional, não é humorismo barato, não, é verdade, está lá registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Partido Cristão, Nova Aliança Renovadora Nacional, Partido da Defesa Social, Partido da Construção Imperial, até os monarquistas também vão querer o partido político deles. Virou casa de mãe Joana. É a jabuticaba brasileira, mais uma. Então, vocês dominando... Aí até o Einstein pediram para ele explicar aqui como é que os partidos políticos brasileiros, a equação de funcionamento, né? E a corrupção se alastra.
que vai ficando cada vez mais difícil o presidencialismo de coalizão. Profusão de casos de corrupção, financiamento público, só no Brasil, Caixa 2, estatais, e agora já tem o Caixa 3. A Petrobras tem Caixa 4, tinha Caixa 4. E o sucateamento da infraestrutura, aeroportos, energia elétrica, rodovia, estrutura cara e qualidade duvidosa. Deus é, Renato. Eu estou acabando. Conclusão parcial. Perda de legitimidade do sistema político. Isso está levando à ilegitimidade do sistema político. As pessoas têm que acreditar em alguma coisa. Se desacreditam, aquilo vai perdendo valor. Mais no PT do que nos outros partidos. Perda de mobilização política do PT. Necessidades urgentes. Reinvenção do político, após o tsunami. Reforma do sistema político, parlamentarismo e voto distrital misto. Não vai dar para falar nisso, porque o nosso tempo é curto. Vamos ver a judicialização da política. É outro conceito básico para nós aplicarmos à realidade, para vocês entenderem o que está se passando. Depois que eu explico isso, você falou, é óbvio, eu leio o jornal agora, é óbvio. É óbvio porque pôs os conceitos aqui para fazer. Supremocracia. Conceitos, custos judiciário e controle externo. E uma radiografia rápida. O poder moderador no Brasil, o primeiro foi do imperador, no Império, do primeiro e segundo Império, estava na Constituição do Império, poder moderador exercido pelo monarca, dos militares,